Estava aqui a ver o decreto-lei que aprovou o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, ou seja, o IVA. O decreto-lei 394-B de 2000... O decreto-lei 394-B/84 de 26 de dezembro. Portanto, este decreto aprovou o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. E estava aqui a ver, portanto, que havia como é que se chama? Portanto, o imposto à taxa reduzida, o imposto à taxa normal, o imposto à taxa máxima, não é? E também havia o imposto, temos aqui em escudos ainda, não é? Que na altura eram escudos. E tínhamos também o imposto, portanto está aqui, eles dizem que prevê-se a taxa reduzida de 8% e 30% a taxa agravada. Portanto, o IVA inicia a sua vigência com a taxa geral, ou seja, é a taxa normal, que era do seu, portanto, 16%. Mas o que é aqui interessante, portanto, isto tudo depois também tinha a ver com coisas que eram da União Europeia, não é verdade? E temos aqui no capítulo, capítulo 1, ora vamos ir aqui, a lista 1. A lista 1, portanto, isenção, lista 1, vou aqui, está aqui, é isto que eu queria mostrar. Lista 1, bens isentos. Quais são os bens isentos de IVA? Produtos alimentares. Quais são os produtos alimentares? Cereais e preparados à base de cereais, arroz em película branqueado, polido, glaciado, estufado, convertido em trincas, farinhas, incluindo as lácteas e não lácteas, massas alimentícias e pastas secas similares, excluem-se as massas recheadas, embora prontas para utilização imediata, e as massas do tipo ravioli, cannelloni, tortellini e semelhantes. E pão, portanto, estava isento de IVA. Também isento de IVA carnes e miunesas comestíveis, frescas ou congeladas, como por exemplo a carne de espécie bovina, a carne de espécie suína, a carne de espécie ovina e caprina, carnes de equídeos, miudezas, aves de capoeira mortas e suas miudezas comestíveis, carnes e miudezas comestíveis de coelhos domésticos, peixe e molúsculos, como o peixe fresco, vivo ou morto, refrigerado ou congelado, bacalhau seco, molúsculos com exceção das ostras, ainda que secos ou congelados, leite e laticínios, ovos de aves, leite em natureza concentrado, esterilizado, evaporado, pasteurizado, ultrapasteurizado, gelificado, condensado, em blocos, em pó ou granulado e natas. Leites dietéticos, queijo tipo Flamengo, ovos de aves frescos, secos ou conservados, gorduras e óleos gordos, azeite, banha e outras gorduras de porco, frutas frescas, legumes e produtos hortícolas. Portanto, estavam todos isentos de IVA, não é? Frutas frescas, legumes, produtos hortícolas, legumes e produtos hortícolas frescos ou refrigerados, secos ou desidratados, legumes e produtos hortícolas congelados, ainda que previamente cozidos, legumes de vagens secos, em grão, ainda que em película ou partidos, frutas frescas, água, incluindo aluguer de contadores, água, com exceção de águas mineromedicinais e de mesa e das gaseificadas. Portanto, estavam isentos de IVA, água, incluindo aluguer de contadores, água, com exceção das águas mineromedicinais
e de mesa e das gaseificadas. Nota A. Para além das operações mencionadas na presente lista, não são admitidas no âmbito da isenção quaisquer transformações dos produtos descritos, designadamente qualquer tipo de preparação culinária. Admite-se, no entanto, o simples acondicionamento dos produtos no seu estado natural. Outros, também isentos de IVA, jornais diários e publicações com periodicidade mensal ou superior, bens de proteção da agricultura, adubos, fertilizantes e corretivos dos solos, animais vivos, exclusivo ou principalmente destinados ao trabalho agrícola, ao abate ou à reprodução, farinhas, resíduos e desperdícios das indústrias alimentares e quaisquer outros produtos próprios para a alimentação de gado e aves de capoeira e bem assim de peixe de viveiro destinados à alimentação humana. Também isentos de IVA, produtos fitofarmacêuticos, sementes, bulbos e alporques destinados à agricultura, horticultura e floricultura, forragens e palha, plantas vivas das espécies florestais ou frutíferas, as suas estacas e enxertos, utensílios e alfaias agrícolas, silos móveis, motocultivadores, motobombas, eletrobombas, tratores e outras máquinas e aparelhos, exclusivo ou principalmente destinados à agricultura, pecuária ou silvicultura. Compreendem-se nesta verba os moinhos de mó de pedra de diâmetro inferior, igual ou inferior a 1 metro e os esteiros de lousa exclusivamente destinados à agricultura. Consideram-se tratores agrícolas apenas os que, como tal, sejam classificados no respectivo livreto. Bagaço de azeitona e de outras sementes oleaginosas, grainha e folhelhos de uvas, sulfato cúprico, sulfato férrico e sulfato duplo de cobre e de ferro, enxofre sublimado, ráfia natural. Portanto, tudo isto que eu tive aqui a ler estava isento de IVA, ou seja, as pessoas não pagavam IVA, não é? Sobre estes produtos. Agora, depois temos aqui lista 2, bens e serviços sujeitos à taxa reduzida. Ora, a taxa reduzida, ora, vamos lá ver aqui, taxa reduzida. Ora, tenho que pôr aqui o teclado, deixa lá ver aqui, taxa reduzida. Taxa reduzida. Ora, taxa reduzida, vamos lá à procura. Qual era a taxa reduzida? Com uma taxa reduzida de 8%. Ora, prevê-se a taxa reduzida seja de 8%. Portanto, a taxa reduzida de 8%. Está aqui. Taxa reduzida de 8%. Portanto, vamos agora à lista 2. Portanto, lista 2, que é do decreto. Lista 2. Lista 2 que dizem aqui, portanto, a lista 2, portanto, no capítulo 4, taxas, artigo 18, as taxas de imposto serão as seguintes: para as transmissões de bens e prestações de serviços constantes da lista 2, anexa a este diploma a taxa de 8%. Portanto, 8%, vamos aqui, lista 2. Ora, o que é que era a taxa de 8% aplicado o IVA, que chamavam a taxa reduzida? Produtos alimentares, está aqui, taxa reduzida, bens e serviços sujeitos a taxa reduzida. Portanto, o que eu acabei de ler, volto a repetir ainda há bocadinho, que era na lista 1, são os alimentos e as coisas estavam isentas do pagamento de IVA. Ora, agora aqui, taxa de 8%, que é a taxa reduzida, produtos alimentares. Preparados de carne ou de miudezas. Simplesmente cozinhados ou com produtos de salsicharia, enchidos, ensacados, salgados ou fumados, fiambres, presuntos, mortadela, salame e tocinho fumado, bacon, hambúrgueres, galantinas, deve ser gelatinas, não sei o que são galantinas, mas deve ser gelatinas, merendas de carne e outras massas e pastas, com exclusão das conservas. Produtos de padaria, afins do pão a seguir indicados. Portanto, taxa reduzida, grecinos, pães de leite,
regueifas, tostas. Portanto, acima sem, portanto, tinha lido aqui, não é? Isento de IVA, portanto, estavam aqui a falar do pão. Agora, estavam a falar do pão, não é? Também falavam dos cereais, que é aquilo que se dá às crianças, não é? Portanto, cereais, o Nestum com mel, que nós atualmente temos o Nestum com mel, por exemplo, não é? Que se dá às crianças. Pagamos atualmente, em 2022, 23% de IVA, não é? E estamos numa crise desgraçada. Os produtos os bens estão a ser inflacionados em 2022. Por causa dizem eles que é por causa da invasão da Rússia na Ucrânia e tal lá. Pronto, tudo muito, né? Até as coisinhas que são cultivadas e aqui em Portugal mesmo, quer dizer, levam aquela talhada que é tudo a aumentar, né? O combustível. Agora, ontem eu vi que o combustível está a baixar, portanto já para a segunda vez ouço falar em baixar o valor 8%, ok? Uma coisa assim, 8 cêntimos, 8 cêntimos. Bom, mas continuando aqui, porque isto é interessante, acerca do código, não é? Aqui do código do imposto sobre o valor acrescentado, que é aquilo que nós todos comemos nas faturas, não é? Que nós comemos não, que nós pagamos às finanças, porque as finanças, com esta crise, estão a encher os cofres. E em vez de criarem um decreto, por exemplo, como aqui, no ano de 85, houve uma resolução da Assembleia da República, número 17 de 85, que suspende o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Portanto, isto é do Diário da República, primeira série, número 145, do 27/6/1985, em que há uma resolução da Assembleia da República, número 1785, que suspende o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. O que é que está aqui escrito? A Assembleia da República resolve, nos termos do número 2 do artigo 172 da Constituição, suspender a vigência do Decreto 324-B/84 de 26 de dezembro, que é este que eu tenho estado aqui a ler, que é aquele decreto que eu tenho estado a ler, até a publicação da lei que o vier a alterar, ou até à rejeição de todas aquelas propostas. Aprovado em 12 de junho de 1985, o Presidente da Assembleia da República, Fernando Monteiro do Amaral. Pronto. Portanto, a 27 de 6 de 1985, houve uma suspensão do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Portanto, agora que nós estamos como estamos, certo? Ninguém ouve falar em suspensão. O que as pessoas ouvem é que há inflação, os produtos estão a aumentar, e é verdade. Os produtos aumentaram 100%, houve produtos que aumentaram 100% e 200%. 100% e 200%. Não brinquemos com isto. E mais, onde é que já se viu que atualmente paga-se para os flocos cereais 23% de IVA, café em grão 23% de IVA, pão ralado 23% de IVA, fiambre 23% de IVA, rolos de cozinha 23% de IVA, entrega ao domicílio para as pessoas que têm dificuldade de transportar as coisas para casa, ou porque não têm carro, ou porque não têm força e precisam que o supermercado faça entrega ao domicílio. As pessoas pagam 23% de IVA de entrega ao domicílio. Portanto, isto está tudo mal, não é? Uma lata de milho doce que é para fazer uma porra de uma salada, não é? Que ninguém vai comer o milho doce à colherada da lata. É para confeccionar, está cozido. 23% de IVA. Espetadas de porco. Eu vou ao talho, peço espetadas de porco ou espetadas de peru, que é carne de porco crua,
carne de porco crua, bocados, enfiados num pau, que leva depois, toda a gente sabe, são espetadas. Portanto, a carne está crua, é para confeccionar. Vai-se ao talho e compra-se as espetadas. Está a carne crua, com pimento cru, com tocinho cru, e aquilo está espetada. E o que é que acontece? 23% de IVA. O bacon, que eu fiz em um vídeo e dizer, o bacon, 23% de IVA. Espargado, que é o espargado, que é o que é o espargado? Espargado congelado, que é o quê? Que é feito de nabiço ou de espinafre ou quê? Que aquilo uma pessoa chega à casa, tem que meter numa panela, mete um bocadinho de azeite, uns alhinhos picados, um bocadinho de água e mete o espargado que está congelado e põe na panela, tapa e fica ali e come o espargado, que é um acompanhamento. 23% de IVA. O detergente de roupa, detergente de loiça, detergente de paixão, tudo o que são produtos de higiene para a higiene da casa. 23% de IVA. Nós tivemos na altura da pandemia, tínhamos de ter tudo higienizado, umas grandes higienes, parece que uma pessoa tinha que andar em ambiente que não podia ter micro-organismos, o que é impossível. Micro-organismos sempre existiram, em todo lado, em todas as superfícies, no ar, por todo lado. E parece que é a caça ao micro-organismo, as pessoas têm que viver num ambiente esterilizado. E então o que é que acontece? 23% de IVA sobre o detergente da roupa, sobre o detergente da loiça, o detergente para lavar o chão, sobre um simples sabonete, sobre um sabão azul e branco. Brincam ao quê? O papel vegetal, que é para forrar o papel vegetal, que é para forrar, por exemplo, uma travessa, para depois meter um empadão, meter uma lasanha, meter não sei o quê, fazer uma pizza em casa. Papel vegetal, folhas de papel vegetal, 23% de IVA. Pimentão doce desidratado, que é para temperar a comida. Aquilo é feito de pimento vermelho. Pimentão desidratado doce, que é para temperar a comida, 23% de IVA. Portanto, o pimentão doce não vem lá do Oriente. Não são aqueles produtos, como é que se diz? Não são produtos que vêm do Oriente. O pimentão doce. Nós temos pimentão. Os nossos agricultores cultivam pimento vermelho. Porquê é que nós temos que pagar 23% de IVA? As pessoas não podem ter condimento na vida. Não podem condimentar a comida. Mas que raio de absurdo é este? Salsichas frescas. Que aquilo é... Que a pessoa vai ao talho, compra a salsicha, não vai comer crua. Tem que confeccionar a salsicha. E que a salsicha fresca deve ser das coisas mais básicas que se fazem. 23% de IVA. Uma lata de feijão frade, porque vem a lata e está cozido. Feijão frade, 23% de IVA. Cogumelos em lata, cogumelo em lata, 23% de IVA. Estão a brincar ou quê? Estão brincando. Rissóis, 23% de IVA. Croquetes, 23% de IVA. A única coisa que eu detetei aqui, a 13% de IVA na minha lista de compras. A única coisa que até estive a fazer um apanhado do IVA, a taxa que é o IVA, que é a 13%, são as garrafas de água e o vinho para fazer a comida. Estão a brincar ou quê? Eu vou ver a minha lista de compras, eu vou ver todas as faturas e a única coisa que eu sou daquelas pessoas que têm que andar a escolher, eu vou às compras e tenho que andar à procura, e ando à procura das coisas, e ando à procura dos preços. Sou eu e é a maior parte do país. As pessoas, quando vão às compras, as pessoas vão à procura dos preços. As pessoas vão à procura das marcas brancas já há muito tempo, já não é só de agora. 13% de IVA aplicada à água e a vinho daquele pacote, vinho branco daquele pacote para pôr na comida. Foi a única coisa que está tendo as minhas faturas a 13%. O resto é 23% e 6%. 6% para aquilo que aqui neste decreto diz que é isento de IVA, que eu acabei de ler ainda há bocado. Portanto, voltando a este decreto,
Vamos ver aqui, portanto, eu estava a ler aqui a lista 2, bens e serviços sujeitos a taxa reduzida. Que é, que eu estava aqui e aqui penso eu nas tostas, mas eu vou outra vez dizer taxa reduzida, portanto, a taxa reduzida é de 8%. 8% era a taxa reduzida. Pronto, taxa reduzida que é mais alta do que nós temos 6%. Só que os 6% de agora equivale à taxa a alimentos que antes não eram sujeitos a IVA, pelo amor de Deus. Portanto, aquilo que atualmente aplicam a 6% de IVA neste ano 2022 e de algum tempo esta parte, é precisamente esses 6% que aplicam, é o que nesta altura, em 1984, quando foi aprovado o Código de Imposto, é precisamente o que pagamos agora a 6%, era o que na altura eram os alimentos isentos de IVA. E nós estamos numa crise. E ninguém tem no governo. Porquê? Porquê é que não alteram isto? Porque é assim, quando chega ao fim, né, a pessoa está a pagar não só aquilo que vai comer, mas também aquilo que o fisco come, né? O fisco ganha com isto. Portanto, eles, em vez de ou acabarem temporariamente com o IVA, não acabam com o IVA. Mas, pelo menos, podiam fazer o seguinte: todos os produtos que são atualmente, que cobram taxa de IVA a 6%, passavam a ser isentos de IVA, que é o que acontecia quando o código do IVA foi aprovado. Portanto, eu agora tenho aqui, que eu estava a ler, a lista 2, bens e serviços sujeitos a taxa reduzida. A taxa reduzida, que é os tais 8% que eu tinha. Produtos alimentares preparados de carne ou de miudezas, simplesmente cozinhados, ou como produtos de salsicharia, enchidos, ensacados, salgados ou fumados, fiambres, presuntos, mortadela, salame, tocinho fumado, hambúrgueres. Portanto, o que eles cobravam à taxa reduzida é o que nós atualmente pagamos por tudo isto que eu estive aqui a ler. Né? Presuntos, mortadela, salame, tocinho fumado, hambúrgueres, merendas. Portanto, isto é o que nós atualmente pagamos a 23% de IVA. Quando o código foi aprovado, eles pagavam, apesar de ser 8% de IVA, a taxa reduzida, mas pagavam a taxa reduzida. E nós atualmente estamos a pagar a máxima taxa. Como se nós tivéssemos... Porque aqui também tem piada. Por exemplo, eu reparei, mas aqui mais à frente, depois já chego lá, os diamantes não lapidados. Vou aqui já agora, porque já estou diamantes, deixa lá ver, diamantes, por acaso este não tem diamantes, pronto, não interessa. Portanto, vou aqui à lista 1, porque assim, os diamantes estavam à taxa não lapidados, que eu encontrei aqui alguns, estava à taxa reduzida. Bom, enfim. Portanto, voltando aqui à minha lista, não é? Portanto, isentos a taxa reduzida. Portanto, já tinha lido aqui as merendas de carne, outras massas e pastas, portanto, que serão as recheadas, não é? Porque as massas simples eram isentas de IVA, com exclusão das conservas. Produtos de padaria, afins do pão, a seguir indicados: grecinos, pães de leite, regueifas, tostas. Nós atualmente por isto pagamos 23% de IVA. Pães de leite, pães de Deus, nós pagamos 23% de IVA. Eles aqui pagavam a taxa reduzida. Conservas de peixe e molúsculos, com exclusão das conservas de espadarte, de esturjão, de salmão, de ostras e de preparados de ovas caviar. Pronto, claro, acho bem. Peixe salgado, seco, fumado ou em salmoura, com exclusão dos seguintes: bacalhau, espadarte, esturjão e salmão. Produtos derivados do leite. Eu lembro-me quando era miúda e adolescente,
o bacalhau era uma coisa comum. As pessoas compravam bacalhau e comiam bacalhau. Saía mais caro, por exemplo, ir comer um frango assado à guia. Era mais caro, seria um luxo na época. Quando eu era adolescente, ir à guia comer, que são bons, são maravilhosos esses frangos que eles fazem. Quando ia comer um franguinho assado à guia, era como se fosse um luxo. Portanto, era dia de festa. Bom, então vamos continuando aqui. Portanto, os alimentos sujeitos à taxa mínima de taxa reduzida. Produtos derivados do leite, ainda que edulcorados ou adicionados de cacau, chocolate ou outras matérias estranhas, a seguir indicados: iogurtes já preparados, manteigas. Nós pagamos manteiga atualmente a 23% de IVA. A manteiga! A planta! A vaqueiro! Que é para confeccionar comida, que ninguém come pão com manteiga com aquilo. Nós atualmente pagamos 23% de IVA. Aqui pagavam a taxa reduzida. Queijo com exclusão do tipo Flamengo, bolachas de água e sal, bolachas edulcoradas do tipo Maria. Nós pagamos atualmente pela bolacha Maria 23% de IVA. Nesta altura pagavam a taxa reduzida. Bolacha Maria torrada, que dão nos hospitais. No hospital, quando as pessoas estão internadas, o hospital oferece bolacha Maria. A bolacha Maria é 23% de IVA. Aquilo não tem nada de especial. 23% de IVA é que pagamos em 2022 e dá algum tempo esta parte. Portanto, estava a taxa mais baixa. Óleos diretamente combustíveis, como por exemplo o azeite. Nós pagamos a 23% de IVA o azeite. Aqui a taxa mais baixa, a manteiga, a margarina, outras gorduras alimentares de origem animal ou vegetal, excetua-se a gordura alimentar açucarada do tipo sweet fat. Pronto, é como é estrangeiro. Frutos curtidos secos. Um ensalmoura, sem adição de produtos estranhos. São excluídos, portanto, desta taxa reduzida, são excluídos amêndoas de caju, amendoim torrado, castanha de caju, castanha do Maranhão, coco e tâmaras, anis estrelado, tapioca e baunilha, frutas enlatadas. Portanto, isto são excluídos da taxa reduzida. Sumos de frutos e os seus extratos concentrados são excluídos da taxa reduzida. São excluídos da taxa reduzida a marmelada, as compotas, as geleias, a massa, polpa ou puré de maçã ou pera. Os edulcorados são excluídos da taxa reduzida de IVA. O mel, ainda que refinado, ramas de açúcar refinado, sal de cloreto de sódio, sal gema, sal marinho, vinagres, cevadas, chicória e grão de bico torrados, extratos concentrados de alfarroba, vinhos comuns de mesa ou de pasta, granel, garrafas, garrafões, botijas, frascos e recipientes análogos. Nota: são abrangidos pela taxa reduzida os produtos alimentares submetidos a preparação culinária que, pela sua natureza, tenham de ser consumidos imediatamente, bem como aqueles que, após aquela preparação completa ou não, sejam congelados para serem comercializados. Excetua-se, em qualquer caso, os produtos de doçaria, pastelaria e outros produtos edulcorados. Outros produtos pagos à taxa mínima de IVA. Papel de jornal, referido na suposição 48.01A da pauta dos direitos de importação. Material exclusivo ou essencialmente didático. Taxa reduzida. Compreendem-se nesta verba. Agora vão ver os materiais que têm comprado para os vossos filhos, quanto é que vocês pagam de taxa. Portanto, aqui nesta altura, taxa reduzida. Cadernos e capas soltas escolares que contenham a designação do seu uso. Coleções de anatomia, botânica, geologia, mineralogia, zoologia e outras ciências respectivos exemplares. Discos e suportes de som para o ensino de línguas. Globos terrestres ou celestes. Instrumentos, aparelhos, utensílios, máquinas, incluindo as seccionadas e modelos utilizados no ensino não suscetíveis de outro uso, mapas ou estampas para o ensino, obras cartográficas, preparações microscópicas,
adequados, qualquer material para a escrita e desenho, encaixilhados ou não, e respectivos ponteiros e apagadores. Imagino quanto é que as escolas devem pagar a IVA atualmente para terem lá os materiais para darem as aulas. Deve ser IVA reduzido. Imagino que deve ser. Bom, mas aqui, continuando, que é o IVA reduzido, portanto, a taxa mínima, jornais, revistas, outras publicações periódicas, como tal, consideradas na legislação que regular a matéria de natureza cultural, educativa, recreativa ou desportiva, excetuam-se os jornais diários, portanto, excetuam-se os jornais diários, as publicações com periodicidade mensal e superior a mensal e as publicações de caráter pornográfico. Isto aqui, portanto, os jornais diários já não estavam abrangidos pelo IVA reduzido. Porque isto, as pessoas quanto mais estúpidas e fora e desatualizadas, melhores. Mas o arquivo dos jornais escreve a história. A história está lá escrita. A não ser que as pessoas não gostam das verdades. Não gostam da verdade. As verdades são factos. Os factos. Os jornalistas relatam factos, os acontecimentos, a ordem dos eventos. E isso tudo faz parte da história. A não ser que queiram voltar ao século XVIII e comecem a queimar livros e a queimar jornais e a queimar arquivos. Nada me admira com os tempos que andam a ocorrer. Portanto, livros, folhetos, portanto, estava eu aqui a ler outros produtos, portanto, à taxa reduzida. Livros, folhetos, outras publicações não periódicas de natureza cultural, educativa, recreativa e desportiva, brochados ou encadernados. Depois, excetuam da redução do IVA reduzido, cadernetas destinadas a colecionar cromos, de calcomanias, estampas ou gravuras, livros e folhetos de caráter pornográfico, portanto, estão excluídos desta taxa de IVA reduzido, obras encadernadas em pele, tecidos de seda, veludo ou semelhante, sabões sólidos não perfumados e detergentes para lavagem de louça, pois, porque estes aqui estavam incluídos na isenção de IVA, né? Estavam lá em cima isentos de IVA, que eram os sabões que eu já tinha lido. Eu não vou voltar a ler. Portanto, estes produtos que eles estão aqui a excluir da taxa mínima são os produtos que estão isentos de IVA. Gás de petróleo e de hulha, portanto, a lexívia também está excluída da taxa, portanto, lexívia, vamos ver aqui, a lexívia, nós pagamos pela lexívia, nós atualmente pagamos pela lexívia 23% de IVA. Portanto, nós pagamos 23% de IVA. Ora, lexívia. Portanto, nós pagamos pela sabão. Deixa eu ver aqui, sabão, azul e branco, sabões. Portanto, sabões, excetuam-se deste. Agora resta saber, portanto, eles têm aqui, portanto, excetua-se a gasolina, o gasóleo, o fulóleo, o carvão mineral, portanto, do IVA reduzido, lenha e desperdícios de produtos farmacêuticos e similares, medicamentos, blá blá, vamos ver aqui, pastas, gases, algodão. Portanto, estes são produtos que estão aqui, que não estão compreendidos na taxa reduzida. Portanto, se não estão compreendidos, quer dizer que, digo eu, portanto, as prestações de serviços também. O aluguer de contadores de gás e eletricidade também estavam isentos, pagavam IVA, são excluídos do IVA reduzido. Aluguer de contadores de água e eletricidade, serviços prestados por agências de notícias. Pronto, eu tenho aqui uma data de coisas, agora depois tenho aqui a taxa agravada. O que é agora? Lista 3. Lista 3, IVA taxa agravada.
Aguardentes de origem vinícola, velhas ou preparados. Portanto, vamos ver. A taxa agravada, o que é atualmente, que é a taxa máxima atualmente, estamos em 2022, é o IVA a 23%. Portanto, nesta altura que foi aprovado o Código do Imposto, as coisas que eram sujeitas a IVA a 23% eram aguardentes de origem vínica, velhas ou preparadas, vinhos, aperitivos, vermutes, amargos e outros, aguardentes e outras bebidas alcoólicas em cuja composição entre álcool etílico não vínico, com exceção das aguardentes, das aguardentes de origem vínica, de cana, de figo e outros frutos fermentescíveis e rum de cana, aquavit, gênebra, gin, vodka, whisky e licores. Portanto, estes aqui pagavam IVA a taxa mais alta. Pagava também a taxa agravada, atualmente, volto a repetir, que é a taxa mais alta, que é os 23%. Pagavam a taxa agravada espadardos, torjão, salgados, fumados, secos, salgados ou em conserva e preparados de ovas caviar. Perfumes, óleos essenciais e essências. Tecidos em peça ou em obra de seda natural, de vigunho, de pelo de camelo, de alpaca, de iaque, de cachemira ou de cabra moer. Peles de avestruz ou de elefante, de répteis, de peixe, de mamíferos, de marinhos e penas de avestruz e suas obras. Não se consideram obras aquelas em cujo valor as peles ou as penas entrem em proporção inferior a 30%. 8. Peles em cabelo para adorno, abafo, vestuário e suas obras, com a exclusão das de coelho e de ovino e caprino adultos de espécies comuns não denominadas. Não se consideram obras aquelas em cujo valor as peles entrem em proporção inferior a 30%. 9. A 23%, portanto, o IVA, taxa agravada, pedras preciosas. Estão a ver? Portanto, nós quando vamos agora ao supermercado, pagamos a taxa agravada, que é a taxa máxima, que é 23% de IVA. Na altura, era o 23% de IVA era para as pedras preciosas. Portanto, nós andamos a alimentar a pedras preciosas. É isso, Costa. Acorda, Costinha. Costa. Nós estamos em crise, Costinha. Eu sei que tu preferes encher os cofres do Estado, mas tu estás a desgraçar a vida das populações, meu. Percebes? Percebes ou queres que eu te faça algum desenho? Se calhar queres um desenho. Bom, então, taxa agravada, pedras preciosas, com exclusão das que são destinadas a uso industrial. Portanto, pedras preciosas, naturais, sintéticas ou reconstituídas e pérolas naturais ou de cultura e suas obras, com destinados a adorno pessoal ou ornamentação. Pois, porque, por exemplo, os para-raios precisam de levar diamante, né? Por exemplo, diamante. Pois, com certeza que para esses nem iriam comprar o IVA à taxa agravada, né? Porque as pessoas precisam se proteger da trovoada, né? Pronto. Então, IVA à taxa agravada, artefatos, total ou parcialmente metais preciosos, excetuam-se os objetos compostos no todo ou em parte de prata, quando o peso daqueles não exceder 30 gramas, moedas de ouro ou prata e de ligas. Estás a ver, Costa? O IVA mais alto, quando surgiu o Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado, era para pedras preciosas, para ouro, prata, metais preciosos, não é? Depois madrepérola, âmbar, coral, tartaruga, marfim, outros artefactos destinados à ornamentação, tocador ou adorno pessoal. Jogos, como os serviços e acessórios de jogos, dados, fichas, incluindo os jogos mecânicos e eletrónicos para estabelecimentos abertos ao público, máquinas flippers, máquinas para jogos de fortuna ou de azar, jogos de tiro elétrico, jogos vídeo, loto e bingo, excetuam-se o material de jogos reconhecidos como desportivos e de jogos com características de brinquedos. 14. Armas de fogo de qualquer natureza, seus acessórios e munições, salvo as da guerra. Portanto, as pessoas iam comprar uma caçadeira, iam comprar uma espingarda à pressão e pagavam o IVA mais alto, não é? O que é normal, que acho que é normal. Portanto,
armas de fogo de qualquer natureza, exceto, não é, as de guerra. Exceto as de guerra. Aviões, aeronaves e seus acessórios pagavam a taxa mais elevada, objetos em porcelana e faiança artística, pintados inteiramente à mão, karts, motociclos de cilindrada igual ou superior a 120 centímetros cúbicos. Portanto, isto é maravilhoso ler esta coisa. Portanto, o código do imposto sobre o valor acrescentado foi totalmente deturpado. Isto chegou ao ponto de meter nojo. Que uma pessoa compra uma porcaria de um sabão azul e branco, uma pessoa compra uma porcaria de um detergente para lavar umas cuecas e paga mama com 23% de IVA. Portanto, os 23% de IVA atuais, que nesta altura, quando o Código de Imposto surgiu, era para diamantes, era para ser aplicada a diamantes, a coisas, quem comesse estrujão, caviar, comprasse produtos de seda. Portanto, esta taxa agravada, que é a taxa mais elevada, era para produtos de luxo e produtos que não são necessários para a manutenção da vida humana, não é? Pronto. Portanto, é assim. Isto, simplesmente, chegou ao ponto de ser, olha como diz aqui, pornográfico. É pornográfico. No IVA, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado sobre os bens e serviços, atualmente no ano 2022 e de algum tempo a esta parte, foi completamente conspurcado, foi completamente metamorfoseado e, aliás, aqui isto, eu acho que aqui até diz que isto foi União Europeia, ora, como é que chamava aquilo? CEE, Comunidade, está aqui. Portanto, o que diz aqui, Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado, com o presente diploma, portanto, este diploma que eu estou aqui, que eu tenho estado aqui a ler, não é? Diz assim, que foi António Ramalho e Anes, que foi referendado, está aqui a dizer, promulgado a 18 de dezembro de 84, pelo Publix, o Presidente da República António Ramalho e Anes, referendado a 19 de dezembro de 1984, o Primeiro-Ministro era Mário Soares, Código de Imposto de Valor Acrescentado, em que aqui no ponto 2 diz os trabalhos preparatórios que conduziram à elaboração do Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado iniciaram-se no momento em que a adoção do imposto era vista como uma exigência, portanto, a adoção do imposto era vista como uma exigência da adesão da Comunidade Económica Europeia. É com efeito sabido que a adesão implica a adoção do sistema comum do IVA, regulado por várias diretivas das comunidades europeias, entre as quais assume especial relevo a chamada Sexta Diretiva 77/388/CEE de 17 de maio de 1977, que procedeu à uniformização da base tributável do imposto a aplicar em todos os Estados-membros da Comunidade Económica Europeia. Ora, eu não fui ver esta diretiva, mas isto é só para vos mostrar. Eu não sei se, portanto, o IVA é um sistema comum de IVA, se o IVA que nós estamos a pagar, ou seja, a mamar com 23% de IVA sobre produtos como, por exemplo, o vinagre. O vinagre é um desinfetante, não é? O vinagre é um desinfetante. Por exemplo, sobre fiambre, porque a pessoa quer fazer uma sandes de fiambre para dar ao filho, à filha ou à criança, paga 23% de IVA. A pessoa quer dar um Nestum com mel, que é o cereal mais básico, não é? Qualquer tipo de cereal para fazer com leite, para dar com leite, até um achocolatado. O achocolatado pode ser cacau, e o cacau faz falta. O cacau faz falta às crianças, tem ferro, tem fósforo, faz falta. As crianças estão em crescimento e uma pessoa vai pagar por um achocolatado 23% de IVA. Portanto, é assim, eu não sei o que é que se passa na comunidade económica, mas eu não sei. Mas o que é certo é que
as regras mudaram. As regras mudaram, pelo menos em Portugal. Na comunidade também mudaram. É assim, eu realmente vou ter que estudar aqui este assunto, que é para ver. O que eu volto a dizer, que é estranho, portanto, ver aqui esta diretiva, não é? O que é certo é que implica Portugal aderiu à comunidade e uma das regras era ter um sistema comum de IVA. Um sistema de IVA comum da União Europeia, regulado por várias diretivas, em que assume relevo, estou a repetir, sexta diretiva 77/388, a 388/CEE, de 17 de maio de 1977. Era bom, portanto, eu ainda vou estudar este assunto, se me der na cabeça, senão não vou. Agora é assim, eu nem quero saber já o que é que diz a comunidade, eu só quero dizer que, quando foi criado o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, a ideia era que o código, o máximo do código, que atualmente é 23% de IVA, não é? O máximo era para coisas de luxo. E nós, neste momento, vamos ao supermercado e estamos a pagar um imposto que devia de ser aplicado a coisas de luxo, sobre produtos alimentares. Pelo amor de Deus, estão brincando ou quê? Atualmente, o IVA que é 6%, quando este código do IVA nasceu, o que agora cobram 6%, era isento de IVA, como o pão, como as frutas, como os legumes. Pelo amor de Deus, tem estado a brincar com isto tudo.